Olá, muito boa noite, meu amigo, minha amiga do Instagram. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga do Facebook. Muito boa noite, meu irmão e minha irmã em Cristo. Muito boa noite aos amigos que posteriormente vão assistir no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Muito boa noite a todos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. 8 horas, 1 minuto do dia 27 de março de 2021, nesse sábado bom aqui na minha cidade, a temperatura boa, agradável. Estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, em mais um encontro, em mais uma oportunidade que Deus, através da sua graça, nos dá, de estarmos aqui falando um pouquinho do Evangelho de Cristo, modestamente levando um pouquinho da Palavra de Deus, através da orientação do Espírito Santo. Estamos chegando em mais um encontro, então, meus irmãos. Hoje, 78ª live, encontro de número 78, nessa oportunidade que Deus, através da sua imensurável graça, nos dá de estarmos falando um pouquinho do Evangelho de Cristo. Irmãos, sempre falo no início, quem for assistir ao vivo, se quiser compartilhar a live com amigos, se sentir que é interessante, fique à vontade. Se quiser comentar, irmãos, concordando ou discordando com qualquer coisa que eu vier falar aqui, também fique à vontade. Lembrando que o vídeo fica no meu perfil no Facebook, fica no meu perfil no Instagram, no IGTV. Também pode ser assistido logo após, eu coloco na íntegra no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então, meus irmãos, live de número 78, como é do meu hábito, aos sábados é um devocional. Estamos lendo o livro de Atos. Na quarta-feira eu faço um tema que eu acho pertinente na atual situação, mas aos sábados é o devocional. E vamos de capítulo em capítulo. Começamos lá atrás com Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje estamos no capítulo 14. No sábado passado vimos o capítulo 13, segunda parte. Então, meus queridos, mais uma vez cumprimentando os amigos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Então, meus irmãos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso de número 1. Lembrando aí o título que tem os sinais, a rejeição e a idolatria. São 3 assuntos que nós vamos abordar aqui, lendo esse capítulo. Verso 1 de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo número 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Então aqui, meus irmãos, é Paulo e Barnabé, que mais alguns dos discípulos estavam viajando, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho de Cristo. E aqui a gente tem que ficar atento, meus amigos. Entraram na sinagoga dos judeus. Então, é um contexto judeu aqui, temos que ficar bem claro. A maioria do livro de Atos ainda é num contexto judeu, os evangelhos são num contexto judeu, a partir das epístolas de Paulo, que começam a entrar gentios e judeus nos enredos, mas aqui ainda prevalece o contexto judeu.
Ali fala não só de judeus, mas de gregos. Então havia sinagogas dos judeus, mas haviam muitos gregos, como está dizendo aqui, ou seja, gentios, não judeus, não participantes ou prosélitos da religião da crença judaica, meus irmãos. Então, inclusive todo o Novo Testamento praticamente foi traduzido do grego, que era a língua mais falada naquela época, naquele contexto, naquela região. Verso número 2, aqui atenção, meus irmãos, aqui começa a rejeição. Vamos lá, versículo número 2 de Atos 14. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então, os judeus, aqueles do qual saiu o Messias, saiu o Salvador do mundo, Cristo era judeu, isso é notório, eles rejeitaram o Senhor e continuam, e aqui é interessante, meus irmãos, eles continuam, mesmo após a partida de Cristo, a morte, a ressurreição, a ascensão aos céus, os judeus continuam rejeitando a palavra daqueles que ficaram. Os judeus continuam incitando o povo, as pessoas, contra os que estão pregando o Evangelho de Cristo. Sempre aos judeus, aqueles que deveriam zelar pela palavra, que eram os herdeiros do Messias prometido, o que eram da pátria de onde brotou o Messias. No entanto, eles rejeitam, meus irmãos. Isso é notório em todo o Novo Testamento, no livro de Atos e até nas epístolas também. Paulo menciona muito isso. Aqui o povo de Cristo foi o primeiro a rejeitá-lo. É o que mais tinha ênfase na rejeição. Verso de número 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Aqui nós vamos parar um pouquinho, então, meus queridos, para analisarmos esse versículo. Primeira coisa, falando ousadamente. Então, meus queridos, hoje imaginemos como era para Paulo, para Barnabé, para Pedro, para todos os apóstolos, os discípulos, chegar numa sinagoga de judeus e que eram declaradamente inimigos de Cristo, que rejeitavam o Messias. Então tinha que ter ousadia. Se o discípulo, se o apóstolo tivesse qualquer sinal de medo, de timidez, ele nem conseguiria falar alguma coisa, pois os judeus rechaçavam, os judeus não aceitavam o Evangelho de Cristo, os judeus não aceitavam o próprio Cristo, os judeus o rejeitaram, o castigaram, o penduraram numa cruz, e tampouco a sua palavra também seguiu a mesma regra, então seguiu o mesmo caminho. Então tinha que ter essa ousadia, e lembrando que os apóstolos eram acompanhados do Espírito Santo, da onde o Espírito Santo dava essa ousadia da palavra. No caso aqui, a Paulo e Barnabé, mas essa palavra de ousadia era pregada por todos os apóstolos. No final do versículo, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Meus queridos, aqui a gente tem que ficar muito atento. Sinais e prodígios, milagres, em outras palavras. Sim, os apóstolos de Cristo e alguns discípulos, sim, eles foram dotados do poder das maravilhas, dotados do poder de fazer sinais, de fazer curas, até de ressuscitar mortos. Sim, a igreja de Cristo ainda não era conhecida, e o Espírito Santo precisava que o mundo conhecesse a igreja, que o mundo conhecesse Cristo,
que o mundo conhecesse o Evangelho, pois a maioria não conhecia. Então, os sinais eram prova que daqueles homens estavam falando de Deus, que era da parte de Deus. Então, por isso, sinais e prodígios. O que eu quero dizer, ficarmos atentos? Hoje, meus irmãos, hoje e de muito tempo para cá, o Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele é conhecido praticamente de todo mundo. Todo o planeta conhece o Senhor Jesus. Todo o planeta já ouviu falar, mais ou menos, conhece alguma coisa da história de Jesus, conhece o Evangelho de Jesus, conhece as suas palavras, conhece as suas doutrinas. Muitos rejeitam, muitos não aceitam e outros creem. Mas a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é pregado hoje no mundo todo, praticamente. No mundo civilizado, quase todo. Então, hoje não é mais necessário os sinais e os prodígios. Não são mais necessários, pois as pessoas, o mundo conhece a obra consumada de Cristo. Uns creem, outros não, como eu disse há pouco. Então, muita atenção, muito critério, muita desconfiança de pessoas que se dizem cristãos, que professam ser cristãos e fazem supostos sinais e supostos prodígios em nome do Senhor Jesus. Muito critério, muito discernimento, muita desconfiança. Cuidado, meus amigos, muitos fazem dizendo que é em nome de Cristo, mas estão fazendo em nome de Satanás. Como eu disse, os sinais e prodígios eram necessários lá no início da igreja, lá no início da história do Evangelho de Cristo, como o mundo ainda não conhecia. Hoje o mundo conhece, e esses sinais e prodígios já não tornam-se necessários como eram naquela época. Então desconfie nos dias atuais de pessoas que fazem supostos sinais e supostos prodígios em nome de Deus. Desconfie. Verso 4, meus queridos. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Os apóstolos, mais uma vez, se contrapondo aos judeus. Os apóstolos representando o Evangelho de Cristo, os judeus rejeitando o Evangelho de Cristo. Verso 5. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Verso 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Verso 7. E ali pregaram o Evangelho. Então os apóstolos foram rechaçados, foram hostilizados ali e fugiram para outras cidades. Lá pregavam novamente o Evangelho. É sempre essa palavra. Os apóstolos pregando ousadamente. Eram rechaçados, eram ameaçados, iam para as prisões, eram libertados, eram apedrejados, mas sempre levando o Evangelho de Cristo. E hoje, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho mais à frente, quem está disposto a falar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho puro, sem distorções, ele é hostilizado ainda hoje. Não é mais um apedrejamento com pedras físicas, é outro tipo de apedrejamento, é em redes sociais, é excluindo, é se afastando. Modesta parte, eu já fui apedrejado, vamos dizer assim, nas redes sociais, dos meus amigos, pois eu tento hoje, com a graça de Deus, levar o Evangelho puro, não o Evangelho distorcido do sistema que está aí. A maioria das pessoas que eram minhas amigas do tempo que eu participava do sistema se afastaram, desfizeram amizades, me bloquearam nas redes sociais e tudo mais. Então esse é o ônus, esse é o preço de quem leva o Evangelho de Cristo. Essas pessoas querem o Evangelho do sistema religioso e são diferentes e se contrapõem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meus irmãos.
Verso 8: E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, que desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Verso 9: Este ouvir falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado. Verso 10: Disse em voz alta: Levanta-te direto sobre teus pés. Ele saltou e andou. Então aqui, meus irmãos, Paulo viu aquele deficiente, e Paulo percebeu que ele tinha fé. A fé é importante, e aquele deficiente foi curado pela sua própria fé, e o Espírito Santo usou Paulo para curá-lo. Mas dentro dele habitava a fé no Evangelho, habitava a fé em Deus, habitava a fé no Senhor Jesus. Verso de número 10 a 11. E as multidões, cuidado aqui agora, atenção. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós? Verso 12: E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Verso 12. Verso 13: E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Verso 14: Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Então aqui, meus irmãos, era uma cidade pagã, de deuses pagãos, e veneravam deuses como Mercúrio e Júpiter, deuses greco-romanos, e vendo eles o sinal, o milagre que Paulo fez ao curar aquele deficiente, aquele coxo, acharam que eram enviados de Deus, desses deuses Júpiter e Mercúrio. Mas o que fizeram Paulo e Barnabé? Eles tão ofendidos que rasgaram as suas vestes. E isso era um hábito do judeu. Quando alguém ofendia, ou quando alguém trazia para eles uma doutrina que ofendia a sua fé, o judeu rasgava a sua veste em sinal de protesto, em sinal de rechaçar aquilo ali. Então foi o que Paulo e Barnabé fizeram: rasgaram suas vestes, sentindo-se ofendido por os pagãos quererem atribuírem a deuses de pedra, de imagens, a obra que era do Senhor Jesus, que era vindas do poder do Espírito Santo investido neles. Verso de número 15: E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos como vós, homens, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Verso 16: O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Verso 17: E contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Verso 18: E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Verso 19: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão,
apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então aqui, meus irmãos, o contexto da rejeição da idolatria é esta. Então aquele povo pagão atribuiu a deuses pagãos aquele milagre que Paulo tinha feito através do poder do Espírito Santo, e os judeus vindo aquilo incitaram o povo a apedrejá-los. Mas o que tão grave Paulo e Barnabé fizeram para serem apedrejados, serem hostilizados? Eles estavam pregando o Evangelho de Cristo com ousadia, como eu disse lá no início, meus irmãos. E eles não quiseram homenagens porque eles, apesar de apóstolos de Cristo, eram homens sujeitos às mesmas paixões, como Paulo falou. Então, o que aconteceu? Eles foram apedrejados por pregarem a verdade, por falarem de Deus, do Deus vivo, por falarem de Cristo, seu Filho ressuscitado, foram apedrejados. Hoje, meus irmãos, hoje, se você que fala do verdadeiro Evangelho, do Evangelho imaculado, do Evangelho não misturado ao sistema religioso, se nós pararmos na frente de um templo desses, que eles chamam Casa de Deus, e abrirmos a Bíblia e começarmos a falar do Evangelho verdadeiro, do Evangelho de Cristo, nós seremos rechaçados igualmente, meus irmãos. Eu ou você, se eu parar na frente da maioria das denominações que existe hoje, lá da denominação que eu pertencia, na cidade que eu morava, se eu chegar lá e pregar na porta, ler passagens bíblicas que confrontam o que está sendo pregado lá, que não é bíblico, eu também provavelmente seria apedrejado, não fisicamente, mas seria escorraçado, seria chamado de herege, me convidariam gentilmente, entre aspas, a me retirar. Por quê, meus irmãos? Porque o sistema religioso que está aí hoje, porque as denominações não suportam o verdadeiro Evangelho. O sistema religioso, a religião, as igrejas evangélicas, a católica muito mais, eles não suportam. Qualquer um que ousar próximo deles falar a verdade de Cristo vai ser rechaçado. Por quê? Porque lá não se prega a verdade de Cristo, é toda distorcida. E eu já falei em inúmeras transmissões, em vários temas. Tudo lá é distorcido para manter o sistema funcionando, para manter a própria denominação e não o Evangelho de Cristo em pé. Então é isso o que ocorreria hoje. Infelizmente é isso, meus irmãos. A cristandade, o atual sistema cristão ele não suporta a verdade do Evangelho. Se ele deixar a verdade do Evangelho vir até ele mesmo, ele implode, ele desaba sobre si mesmo. Por isso que o sistema evita aqueles que falam o verdadeiro Evangelho. Verso de número 20, já estamos um pouquinho atrasados, mas vamos lá, meus irmãos. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então Paulo foi apedrejado, mas não foi ferimento de morte, e ele saiu, fugiu. Verso 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade... Verso 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Verso 22, conforme os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Verso número 23, e havendo-lhes por um comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Verso 24, passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Verso 25, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia,
de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Finalizando aqui, meus irmãos, penúltimo versículo. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Verso 28, o último. E ficaram ali tão pouco tempo como com os discípulos. E ali não pouco tempo com os discípulos. Então aqui, meus irmãos, a última mensagem aqui nesse penúltimo verso deste capítulo. Reuniram a igreja. Olha aqui, meus irmãos, a igreja, o que é a igreja? E tem várias passagens bíblicas que dão a entender claramente o que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é reunida. Então, como os apóstolos reuniram as igrejas, como Paulo e Barnabé. Mas eu pensei que igreja é aquele templinho lá, aquele prédio de tijolos e cimento lá, com uma plaquinha na frente, um com a cruz em cima, com uns banquinhos, uns maiores, mais luxuosos. Como Paulo e Barnabé conseguiram reunir? Pegaram os templos, pegaram os prédios na mão e reuniram? Não, meu querido, não. Volto a dizer, só existe um conceito de igreja que a Bíblia corrobora, é um. Igrejas são as pessoas que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. É o conjunto de salvos no nome do Senhor Jesus. E só o Senhor Jesus pode adicionar membros à sua igreja, mais ninguém. Então a igreja não é prédio. Aonde Paulo e Barnabé ou os outros apóstolos iam, eles podiam reunir a igreja. Eles podiam reunir as pessoas em nome de Cristo. Então, onde tiverem pessoas reunidas, congregando em nome de Cristo, e tão somente o nome de Cristo, ali está a igreja de Cristo. Não é o prédiozinho, não é a plaquinha B, a plaquinha C, a plaquinha D, a plaquinha X, a plaquinha Y, com diferentes doutrinas. Nada disso é igreja, meus irmãos, nada. Existem pessoas ali com fé verdadeira dentro desse sistema que fazem parte da igreja, mas aquilo ali não é a igreja de Cristo. Aquilo ali é uma invenção do homem para atender os seus próprios interesses de dinheiro, de poder, e algumas atendem aos interesses de Satanás, desviando as pessoas da verdadeira doutrina, do verdadeiro evangelho. Então, meus irmãos, o conceito da igreja é esse. Não existe outro. A Bíblia não tem nenhuma possibilidade de ter outro conceito de igreja a não ser esse. Igrejas são pessoas que creem em Cristo e estão salvas por Ele. Isto é o conceito de igreja. Fechando ali, e abrir as portas aos gentios. Abriu aos gentios a porta da fé. Então, já que os judeus rejeitaram, rechaçaram o Messias, rechaçaram a sua palavra, o seu evangelho, passou-se a pregar aos gentios, que somos nós, passou-se a abrir para nós as portas da fé. As nossas portas da fé têm que estar abertas. É pela fé que cremos no Senhor Jesus. Não é por fatos históricos, pela ciência, pela explicação do Edson, do João, do Paulo, do Pedro, do apóstolo, do bispo. É pela fé que adentramos a igreja de Cristo e passamos a ser membros do corpo de Cristo. Meus irmãos, então terminamos o capítulo 14 e no próximo sábado faremos o devocional aí do capítulo 15. Na próxima quarta, agora teremos um tema livre e mais uma reunião, e se Deus assim nos permitir, estaremos lá às 20 horas. Agradeço de coração aos meus queridos amigos, lembrando que esse vídeo fica no meu perfil no Facebook, fica no IGTV do Instagram, daqui a pouquinho já estará no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês,
Que Deus abençoe a família de vocês nesse momento que estamos passando aí de dificuldade, de pandemia. Que Deus abençoe a obra de todos aqueles que levam um pouquinho do Evangelho à frente. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Obrigado e boa noite.